Olá, mais uma vez estamos aqui neste Café com Reflexão e gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor, com a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E ontem, quando a gente leu este mesmo capítulo 12 de 2 Coríntios que eu vou ler hoje com vocês, estava falando do crente, do paradoxo cristão. E me veio à mente mesmo, ainda deixei alguma coisa em claro para vocês, para falar sobre o espinho na carne de Paulo. Porque isto tem sido já uma perturbação de muitos cristãos e até mesmo algumas militâncias, principalmente a militância GLBT, tem mais umas 2 letras aí pela frente agora, mas não quero me ater nisso. Pega esta mesma referência bíblica para trazer uma insinuação de que provavelmente o apóstolo Paulo, quando ele está tratando do espinho na carne, ele o faz na dimensão de ser ele um homossexual. É a militância que propõe isto. Mas a Bíblia está falando diferente sobre isto. E eu quero ler com vocês, mesmo 2 Coríntios capítulo 12, versículo 5, para vocês compreenderem melhor. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que a mim vê ou de mim ouve. E para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse. Paulo, quando escreve esta carta de 2 aos Coríntios, necessariamente esta deveria ser a terceira carta, porque a segunda ela foi extraviada, se perdeu. E aqui neste capítulo 12, a gente vai pegar assim do capítulo 7 até o capítulo 13 mesmo, Paulo ele está fazendo uma defesa apostólica, ou seja, ele está se atestando como apóstolo mesmo. E neste contexto do atestar como apóstolo, ele o está fazendo também porque nesta segunda carta que Paulo escreve, ele escreve porque então dentro da igreja de Corinto surge um movimento apostólico. Parece até que a gente está imitando novamente o que aconteceu há 2000 anos atrás, né? Surgem vários apóstolos mesmo, tentando atestar a sua veracidade para os coríntios e tentando mostrar que estes apóstolos, né, entre aspas, eles tinham a mesma autoridade que os demais apóstolos tinham, os 12, e aqui a gente vai arrolar também. Nesse contexto de segunda geração apostólica, a gente arrola, por consequência, a gente tem que arrolar a Paulo mesmo, e aqui ele está fazendo sua defesa apostólica, e tem que arrolar o Barnabé também. Alguns põem até Lucas nisto também, porque é companheiro de viagem missionária de Paulo, e o Atos dos Apóstolos mesmo é uma narrativa de Lucas, não é? E ele entra em cena mesmo logo no capítulo 12, se não me falha a memória. Mas, bom, voltando aqui. Paulo, na sua defesa apostólica, ele começa a propor que aqueles apóstolos, aqueles que estavam se propondo como apóstolo, necessariamente estavam querendo tirar proveito financeiro da igreja de Coríntios. Mais uma vez, parece que a história se repete. E nesse contexto mesmo, quando ele está ali falando, primeiro ele começa essa segunda carta aos Coríntios, que necessariamente é a terceira, porque a segunda mesmo se perdeu. Ele começa falando do amor da igreja, ele começa falando do amor que sentia pelos irmãos, começa de alguma forma amainando os sentimentos da igreja mesmo, trazendo ali uma palavra, até no capítulo 7, mais ou menos, uma palavra gostosa, aquela palavra que mexe com o ego do cristão. Então, Paulo aqui ele está sendo um pouco irônico também, porque primeiro ele massageia o ego da igreja para depois ele chegar e falar a verdade
e falar de forma consistente, de forma que doía. E ele chega a propor que ele não foi ter com aquela igreja porque o que ele tinha para falar, ele iria falar por carta mesmo, porque se estivesse presente, provavelmente sairia do controle e com certeza poderia até cair num contexto de agressividade física ou verbal, não é? Mas aqui quando ele está falando mesmo, defendendo a sua autoridade apostólica, mostrando que em nada ele foi inferior aos 12, ele necessariamente nem está falando dos 12, mas dos falsos apóstolos que havia surgido no meio da igreja de Corinto e que a gente já pega estes falsos apóstolos também dentro de um conceito que chama conceito daqueles que traziam a possibilidade da filosofia platônica e da teologia judaico-cristã e faziam um misto aqui, fazia aqui uma salada mesmo, e dentro desta proposta eles começavam a empurrar esta filosofia platônica com esta teologia judaico-cristã. Ora estava falando do judaísmo como sendo uma verdade central, ora falava do cristianismo, ora falava da filosofia mesmo, de Platão mesmo, e depois tentava jogar um tipo de verdade pré-fabricada que já não estava mais inserido na palavra de Deus e tentava trabalhar mais uma lógica também. No conceito tanto da teologia quanto da filosofia a gente trabalha lógica, e esta lógica aqui era para tecer uma verdade e mostrar para aqueles que estavam ouvindo que de fato eles tinham razão e eles tinham verdade no que estavam falando. E este movimento ele surge aqui com Paulo, mas esse movimento também, posteriormente, ele vai surgir com João, o apóstolo, e quando fecha-se a Bíblia, este movimento ele vai perturbar a igreja no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto século. Os pais da igreja mesmo tiveram grande dificuldade com este movimento, mas quem mais sofreu mesmo com este movimento foi o pai Agostinho, né? Então, Agostinho, o apóstolo mesmo, bispo de Hipona, o pai da igreja, perdão, bispo de Hipona, porque ele tinha que escrever combatendo este movimento e atestando uma verdade bíblica central. Mas, em suma, quando chega neste versículo que eu li para vocês, do espinho da carne, é 2 Coríntios 12, 7, e aí eu gostaria que vocês se atessem bastante. Paulo ele está falando que sim, um mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no original significa anjo. Dependendo da versão bíblica, um anjo de Satanás. Foi até Paulo e Paulo foi tomado ali por um tipo de agonia, de aflição. E ele traduz esse tipo de agonia, de aflição, como sendo espinho na carne. E é muito comum também a gente perceber os cristãos hoje falando que todo crente tem que ter um espinho na carne, porque o espinho na carne é aquilo que tem dificuldade de deixar, né? Para alguns o espinho na carne ainda é o vício no álcool, para outros, supostamente, eu quero começar aqui mostrando o conceito do GLBT, né? O conceito gay, vamos dizer assim, depois o conceito de alguns cristãos. Então os GLBT pegam esse conceito para falar que o espinho na carne é porque Paulo ele tinha vocações homossexuais. E alguns crentes também falam que o espinho na carne, então, é aquela aflição que ele tem em tentar conter um vício que o segue. Então uns falam, olha, meu espinho na carne é o álcool. Outros falam, meu espinho na carne ainda é o tabaco. Outros propõem o espinho na carne e ainda é as baladas. Outros propõem o espinho na carne e ainda é o contexto da sexualidade. Porque antes do Evangelho, se tinha uma coisa que eu era bom, era como um homem que tinha muitas amantes e assim por diante. Então cada um vai mostrando a sua fraqueza e põe isto como espinho na carne. Mas aqui o espinho na carne que Paulo está falando não é uma fraqueza destas que qualquer homem passa por ela, mas ele está falando de algo muito sério. Ele está falando de algo que de fato o afligia do ponto de vista que
todas as vezes que ele tentasse mostrar uma estrutura física mais saudável, ou mesmo uma arrogância mesmo, por saber mais do que os demais outros apóstolos, e Paulo, sim, é ele que escreve praticamente a maior parte do Novo Testamento, então ele tinha uma cultura muito grande mesmo. Então tudo isso poderia trazer aqui um tipo de arrogância, de prepotência, de jactância, de mostrar, olha, eu sou o cara, eu sou bom, por isto veio este mensageiro de Satanás. E quando ele usa este contexto, um mensageiro de Satanás ou um anjo de Satanás também, ele está usando aqui um conceito que era muito comum para os judeus, que era usar de alegoria. Alegoria, então, poderia falar aí de muitas circunstâncias para expressar qualquer coisa mais pautada na realidade dos fatos. Posteriormente, Jesus fala em parábolas também, não é? E a parábola era como transmitir ou pegar de algo material para ilustrar uma verdade espiritual. Jesus, ele fala muito forte em parábolas. Mas assim, eu quero que você fique e aguarde para a próxima ministração ou para a próxima fala de Café com Reflexão. Então, terça, quarta-feira, eu vou dar continuidade e fecho este assunto para o vídeo não ficar muito longo e ficar bom para vocês e para mim, tá? Sabendo que então vai ficar a curiosidade do espinho da carne e vocês vão querer ouvir mais uma vez. Fiquem na paz e um beijo no coração. Deus vos abençoe ricamente em Cristo Jesus.